Glória, eu dou um. Aleluia. Vamos dar um glória então? Glória. Vocês vão ficar bom nisso aí, irmão. Capítulo 2, verso 1. Vocês vão dar muito glória lá no céu. Verso 1. A palavra de Deus diz assim: se por estarmos em Cristo, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, o apóstolo Paulo fala no verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Faz assim, com esse dedinho assim, faz assim para mim, joinha. Fala assim: um mesmo modo de pensar. Temos que ter o mesmo modo de pensar. Verso 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem, olha que coisa difícil, os outros superiores a si mesmo. É difícil ou não é? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? Ah não, está devagar. A mesma de? Agora o verso 6. Olha para o texto aí comigo. Que embora sendo quem? Você já viu alguém que bate no peito assim e fala: com quem que ele pensa que ele está falando? Você já fez isso? Com quem que é essa pessoa? Talvez você não falou, mas pensou. Quem que é essa pessoa? Com quem que ele acha que ele está tratando? Com quem que ele acha que ele está falando? Ele está dizendo que nós devemos, irmãos, aqui a Bíblia está falando, que nós devemos considerar o outro superior a nós. Mas o outro quem? Quem convém? Quem tem um cargo? Quem tem uma função? Quem é uma autoridade? Tem um diploma? Quem que a Bíblia está dizendo para você considerar superior a você? Qualquer um. Essa pessoa que está do seu lado, agora, a palavra de Deus está dizendo que você tem que considerar ela superior a você. Onde é que começa a entrar, pode deixar a Bíblia aberta, onde é que começa a entrar em conflito as nossas vidas na presença de Deus? Por que às vezes a gente não tem o mesmo modo de pensar? Por que a gente não tem o mesmo amor? Por que a gente não tem o mesmo espírito? Porque o que está entre mim e o meu irmão é a nossa, muitas vezes, vaidade, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, o nosso orgulho, essa ideia de pensar que você é superior, de que você é mais importante. Eu quero que toda a igreja repita comigo assim, ó: ninguém é mais importante por causa de função. Existem algumas igrejas que ensinam uma hierarquia ministerial. Eu não acredito nisso, porque a palavra de Deus não ensina isso. É igual no quartel: soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí entra, né? Cobreiro, obreiro, diácono, presbítero. O que a Bíblia fala sobre isso, irmão? A Bíblia diz para nós considerarmos os nossos irmãos como superiores a nós. Os discípulos, quando estavam brigando para ver quem que era o maior, Jesus falou: olha, maior é aquele que serve. Então, dentro da igreja do Senhor, irmão, pastor não é mais importante do que você. Dentro da igreja do Senhor, o bispo, o apóstolo, quem quer que seja, não é mais importante.
Eu olho a igreja do Senhor mais parecido com um jogo de futebol. Que a hierarquia não é assim. É na horizontal. É uma hierarquia de honra, de respeito. Mas eu te pergunto, quem é mais importante, o goleiro ou o atacante? Quem é mais importante? O lateral esquerdo ou o lateral direito? Me responde. Ninguém é mais importante por causa de função. As pessoas não são mais importantes por causa de classe, de estado social. Eu não posso tratar alguém dentro da igreja porque tem mais dinheiro do que um outro que não tem. Melhor. O Espírito Santo nem vem no culto num lugar desse. Porque Deus, ele não tem uma particularidade, irmão, com ninguém por causa de status, por causa de posição social. Você pode ser juiz lá fora, advogado lá fora, médico lá fora. Aqui você é ovelha. Aqui nós devemos considerar o outro superiores. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu tenho que te considerar maior. Está pegando o texto? Por que você não pode falar, ai, se essa pessoa soubesse com quem está falando? Porque o verso 6 diz que Jesus, embora sendo Deus, você é maior do que isso? Você é mais importante do que esse cara aqui? Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Não importa quem você é. Não importa que família que você nasceu, o que você tem. Jesus, embora sendo Deus, sabendo ele que era igual a Deus, ele não se apegou. Ele não considerou isso algo importante. Quando está relacionado ao objetivo que nós estamos fazendo aqui na terra. Compreende o que eu estou dizendo, irmão? Onde é que a igreja desviou? É aqui. É exatamente quando pessoas passaram a ocupar lugares mais importantes. É exatamente quando pessoas passaram a serem mais valorizadas do que a outra pelo aquilo que faz, pelo talento, pelo dom. Eu não estou dizendo, irmão, que não tem gente que você vai gostar mais. É óbvio. Nós somos pessoas que se associam a pessoas, a gente se encaixa melhor num determinado grupo de pessoas, sim. Pessoas que você tem afinidade, seja emocional, seja um esporte, é óbvio isso, irmão. Nós não estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de considerar as pessoas mais importantes do que você. Não tem a ver com você considerar, né, o Elton e o Joás. Não, eu considero mais o Elton do que o Joás. Não estou falando disso. É você considerar os dois mais do que você próprio. Não é um comparado ao outro, é você e qualquer um. Quem está aqui comigo? Por que isso é tão importante? Lê o texto comigo. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele está na Bíblia. Jesus conhecia a Bíblia. Ele sabia que os humilhados serão. Você vai esperar alguém te humilhar para você ser exaltado? Se humilhe. Tem gente que está esperando ser abatido. Você está esperando alguém te humilhar para Deus te exaltar. Jesus esvaziou-se a si mesmo e ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se colocou numa posição inferior. Foi pela própria vontade dele.
A gente está vivendo, olha que confusão, irmão. A Bíblia diz que Deus abate o Tem gente que foi abatido por Deus, está pensando que está sendo humilhado para ser exaltado. Tem gente que é tão vaidoso, tão orgulhoso, tão prepotente, tão cheio, que Deus pegou e foi lá e torou ele, e ele está achando que agora está sendo humilhado para ser exaltado. Quem vai ser exaltado é quem se humilha, irmão. Não é quando alguém vai lá e pisa em você. Não é quando alguém fala mal de você. A Bíblia diz, atende muita alegria quando as pessoas falarem mal de vós. Tem nada de, quando você for humilhado, você passar pela prova, e aquele que não te ajudou vai se arrepender. Tem nada a ver com isso. Você precisa se esvaziar. Eu preciso me esvaziar, me humilhar. Diante das pessoas, diante de Deus. Como que está seu coração, irmão? Você está mais preocupado com a sua aparência na sociedade? Em estar certo, porque isso acontece em todo lugar. Qualquer ambiente, é dentro do casamento, ou vontade de estar certo. É num jogo entre os amigos, é no trabalho, é a vontade de estar certo, de ter com a razão que está destruindo sua vida. Que está travando todos os seus negócios. É o negócio de estar certo. É o negócio de não ser ensinável. Você trabalha com alguém, a pessoa quer te ensinar, mas porque o cargo dela é mais baixo, você não tem Não aceito. Aqui não tem ninguém assim. Você é humilde. Eu vejo isso aqui no nosso meio, irmão. Você acha que esse louvor aqui, todo mundo é humilde aqui no louvor. Abaixa, irmão, faz isso, faz aquilo. Irmão, põe a música assim, todo mundo fica feliz. Todo lugar, irmão, nosso coração está inclinado a querer ter razão e está certo. E isso não é de hoje. Porque Deus só perguntou, falou, Adão, o que está acontecendo? Eu estou certo, foi a mulher. Está lá, irmão. A inclinação do nosso coração é essa, é de querer ter a razão, é de querer estar certo. Jesus veio e fez o contrário. Todo mundo acusando ele, e ele ficou? Como que ele ficou? Silêncio. Todo mundo estava querendo matar ele. Questionava ele, mas e esse reino aí? Que história é essa que você é rei dos judeus? Ele falou, meu reino não é desse mundo. Lá na cruz do Calvário, num momento de agonia, dor e sofrimento, quando ele podia ter orado, Senhor, os humilhados serão exaltados. Não foi isso que ele gritou na cruz do Calvário. Ele não falou, olha esses aqui que estão me crucificando, um dia verá o Filho do Homem vindo nas alturas, e se lamentarão. Não, quem falou isso foi João, em Apocalipse. Ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo a importância de esvaziar? A importância de se humilhar? É um princípio implícito da palavra para você ser bem sucedido em qualquer coisa que você fizer. Você pode estar até certo, mas é melhor parecer que está errado. Perante o Senhor, com humildade, e a Bíblia diz que Deus te exaltará. Está na Bíblia ou não? Quem está aqui comigo? Ó, tem mais coisa aqui forte. Verso 10. Finalzinho do 9, né? Por isso Deus o exaltou e a mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, olha que loucura isso aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor.
Jesus é Deus, irmão. Não é fraco. Não está perdendo nenhuma batalha. O Brasil está sendo sacudido. Quem esteve aqui domingo passado, irmão? Levanta a mão aí, só para me saber. Você está faltando culto, gente. Domingo passado aqui, quem veio, não está servindo para você não, mas quem não veio. Domingo retrasado, quem estava aqui? Domingo das eleições, do primeiro turno, quem estava aqui? Eu vou contar para o pastor dessa igreja, ele é brabo. Vocês vêm no culto, gente. Deus está sacudindo o Brasil, irmãos. Deus vai sacudir o Brasil. Pastor, por que o senhor está profetizando essas coisas? Não estou profetizando, irmão. Entenda o que está acontecendo. Olhe para as escrituras, você não precisa olhar o jornal. Você não precisa acompanhar na rede social o que está acontecendo. Você quer que eu te fale o que vai acontecer no Brasil? Olha para a Bíblia. Eu posso não acertar o tempo que isso vai acontecer. Mas o cenário é para piorar. Vai ir de mal a pior. A Bíblia fala que vai ser um saco de dinheiro por um pedaço de pão. A Bíblia fala que o anticristo virá, ele vai aparecer, mas para que ele apareça, tem que ser retirado aquele que o detém. É necessário que muitas coisas aconteçam, irmão, e está acontecendo. São sinais, são evidências. De que está acontecendo, pastor? É o fim dos tempos, o mundo está acabando? Não. Olhe para as escrituras sagradas, irmão. Preste bem atenção aqui. O Brasil está dizendo, olha, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo. Será que Deus está acima de tudo mesmo, na vida desse povo todo? Deus não gosta disso, irmão. Quando a nossa boca fala do que o coração não está cheio. Deus gosta que a gente fala e os nossos louvores da nossa boca tenha tudo a ver com o que está no nosso coração. Ele fala assim, olha, esse povo me louva com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quanta gente está dizendo Deus acima de tudo, mas Deus não está. Em Jeremias, no capítulo 5, ele fala de um povo que dizia só o Senhor é Deus, mas queria Deus por causa da prosperidade, não era por causa do Senhor estar reinando aí. Será que está todo mundo nas ruas? Olha, irmão, eu gostaria muito que a direita sempre tivesse no poder. Eu, pessoalmente, estou influenciando ninguém aqui. Estou falando de política, estou falando de reino. Eu queria. Posição livre minha. Mas eu não estou aqui falando disso, eu estou falando da palavra. Eu estou dizendo para vocês que existe uma guerra e os cristãos estão nessa guerra. Tudo bem, manifeste quanto quiser, mas não fique cego para a palavra de Deus. Cuidado para você não estar pedindo a Deus, é a prosperidade, não a vontade de Deus. Eu estou dizendo há muitos dias, os irmãos ficam lá postando no grupo e mandam um trem, e outro manda outro, e um fala uma coisa, irmão, vamos orar. É a única coisa que a igreja tem que fazer nesse momento é orar. É orar para entender o que está acontecendo. Por que eu estou falando isso, irmão? Irmão, porque nós não estamos tendo o mesmo modo de pensar. Não é a respeito de política, é a respeito da palavra. Nós não estamos tendo o mesmo amor. Qual que é o mesmo objetivo que nós, igreja, precisamos ter, irmão? É de viver a palavra, independente de direita ou de esquerda, de quem está no poder. É de servir o Senhor e ficar feliz com os decretos de Deus, independente do que estiver acontecendo na nação. Tem gente que eu ouvia da boca de crente, irmão, falar que eu vou sair da igreja, estou decepcionado com Deus. Você está servindo é mamon, Baal, qualquer troço, menos Deus. Porque não importa quem esteja no trono, José
foi honrado e abençoado lá. Faraó que era o cara, Deus honrou ele lá. Daniel foi honrado na Babilônia. Jesus reinou, irmão, poderosamente. Quem estava no poder eram os romanos. A bandeira era vermelha. Quando Cristo reina, irmão, tudo prospera. Há multiplicação de pão, há milagre. O que você está pensando na sua cabeça? Esvazie de si mesmo, dessa arrogância, desse medo. Vamos esvaziar, irmão. Vamos tentar entender que Deus está no negócio. Deus aqui, ó, Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará, qualquer um vai ter que se dobrar. Toda língua vai ter que confessar que Ele é Deus. Nós servimos um Deus verdadeiro, irmãos. Tenha fé. Pastor, e se lascar com tudo, a coisa ficar difícil. Já ficou antes. Nós somos uma geraçãozinha diante de tantas que se passaram desde que Jesus ressuscitou. Os leões estavam comendo as pessoas, irmão, nas arenas. Pessoas passando fome. Tem gente passando fome no mundo todo. Meu irmão, Deus tem cuidado demais de você e de mim. A Bíblia diz: quem é muito é dado, muito será? Não ouvi. Cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aí fala aí, ó, foi querer ser pastor, quem muito é dado, muito será cobrado. Ah, irmão, olha a sua geladeira. Abre o seu guarda-roupa. Olha o carro que você anda. Olha a cama que você dorme, o ar-condicionado. Olha tudo que Deus tem te dado. Cada centavo que passa na sua mão será cobrado. Por quê? Porque foi Deus que deu. Você vai ter que prestar conta de 1 centavo, irmão, diante de Deus. De tudo. Porque foi Deus que deu. Sabe você poder, ó, pular, correr, a quem muito é dado, muito será? Dá uma avaliada. Você pode falar? Você pode levantar a mão? Você pode enxergar que, uau! Tudo que te é dado, você haverá de prestar conta de tudo diante do Senhor. Não é só coisa de igreja, não. Não é coisa para pastor, não. Irmão, esvazie de si mesmo. Jesus, irmão, você não está entendendo. Jesus, ele tinha tudo e não tinha nada. O apóstolo Paulo falou: eu sei ter muito e sei ter nada. Tem gente que não está sabendo não ter nada, só porque teve muito. Se te arrancar tudo, você vai largar Jesus? Se você tiver que descer de nível, está num carro 2.0, vai ter que andar num 1.0, vai abandonar Jesus? Usava só roupa de marca, agora vai ter que ir lá na lojinha dos 20. Vai largar Jesus? Comia só picanha, agora carne moída. Vai largar Jesus, irmão? O apóstolo Paulo falou. Ele sabia ter muito e sabia ter pouco e ia servir o Senhor. Conheço muita gente, irmão, que começou com Jesus vindo para a igreja de bicicleta, de a pé, 2, 3 quilômetros, 8 quilômetros. Aí Deus abençoa, dá um carro, dá uma moto, a vida começa a melhorar. Ah, não vou hoje não, está frio. Vai chover. Ó fé de Elias. Vai chover, só tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala: vai esfriar. Vou não. Elias, irmão, dessa geração. O Paulo até passou a mão no pescoço. Paulo de Deus. Não é você não, né? Por que, irmãos? Porque a gente tem dificuldade. A gente não entendeu o Evangelho. A gente gosta de ler aquela parte que a gente vai reinar. A gente gosta de ler aquela parte, sabe, que o Senhor é conosco e vai dar tudo certo, Mas aquela parte que seu irmão tem que ser maior do que você tem que fazer por ele, que você tem que renunciar. Deixa Deus tirar o que quiser, irmão. Deus, ele vai tirar as coisas de você por várias coisas, por vários motivos. Primeiro, pecado.
Deus tira, irmão. Ah, pastor, mas eu sou pecador mesmo. Deus tira, irmão. Deus abate, Deus levanta, Deus bagaça, Deus... Ele faz do jeito dele, porque Ele vai tratar seu pecado. Quando você peca, irmão, o propósito de você pecar, qualquer pecado que seja, se você pecar, Deus, papai, Ele vai lá com a vara. Porque o pecado ele não veio para te matar. Ele não veio. Ele vai te esbagaçar, como diz um amigo meu. Ele vai te esbagaçar. Jesus, não é os diabos. Porque agora você é filho de... Você não está na mão do capeta mais, irmão. Na unha do capeta, como diz o irmão. Você não está. Você agora está na mão de Deus. Quem bate é Deus. Pastor, não pode falar isso. Está em Hebreus, ué. Ele açoita e corrige todo aquele que toma por filho. Pecou, Deus vai lá e vai pôr você no eixo, irmão. Não precisa ter medo, não. Pecado Deus arranca, Deus humilha, Deus bagaça e Deus levanta de novo. Porque o cair é do homem, mal levantar é de Deus. Se for para aperfeiçoar seu caráter, sua vida, irmão, Deus pisa tudo no você. Tem nem pena. Segunda coisa que Deus tira também, ai, eu sou fiel. Deus não põe a mão nas minhas coisas. Ele pegou Jó, fiel. E falou assim, ele é bom, esse menino é bom. Mas eu quero que ele fique melhor ainda. Aí ele começou, vamos matar os meninos. Agora vamos arrancar as finanças. Vamos pôr uma doencinha. Pastor, que palavra é verdade, irmão, é a Bíblia. Jó era infiel? Jó era o que, irmãos? Diga fiel. Até você que é fiel, né? Tem tanta gente fiel no meio do povo de Deus hoje. Fiel, até você que é fiel está sujeito. Aí Deus fala, eu vou aperfeiçoar essa benção aqui. Começa a arrancar seus trem. Eu vou para uma igreja que o pastor fala que Deus vai dar. Eu estou falando que Deus vai dar, irmão. Ele vai dar tudo que você precisa para chegar à plenitude da vontade de Deus para a sua vida. E Ele deve estar dando muito, irmão. Porque você está felizinho, está abençoado aí, ó. Só que o que eu estou dizendo é que nós precisamos estar prontos para perder também. Estar pronto para perder, irmão, é estar convicto que eu não vou arredar o pé da presença de Deus, independente do dia, independente da circunstância, independente da situação. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou fazer o meu máximo, eu vou dar o que eu puder. Farei de tudo pelo Senhor. Mas não tem escolha. Eu estou vendo gente perdido, irmão, preocupado, e agora o que vai acontecer, irmão? Não se preocupe. Ele falou para você preocupar uma coisa, para você não ser enganado. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, a sua orientação, mas para falar, como profeta, a sua orientação não é os vídeos do WhatsApp, meu irmão. Canseira, não é. Fala, sua orientação, você é crente, filho de Deus, do reino de Jesus, sua orientação não é o que a mídia está falando. Sacode ele aí e fala, não é. Não é. Estou dizendo que você não pode postar, manda, irmão, quantos vídeos você quiser. Mas a orientação é a palavra. Aí pergunta, você acessou hoje já para saber como é que está a política lá na Bíblia? Você já acessou a palavra aí hoje para ver o que Jesus está pensando? Uai. A resposta, se não vier do alto, irmão, não é de lado nenhum que vai vir, não é da Globo. Ei, fica firme em Deus, irmão. Sabe por que eu estou falando isso aqui com amor? Porque vai arruinar. Pode não ser agora, mas vai. E você precisa estar preparando sua cabeça, seu emocional, para passar por qualquer coisa, irmão. Jesus precisou passar por um momento muito difícil na sua vida inteira, até os 30 anos, para ele entender o que é padecer, para ele entender o que é choro, para ele entender o que é luto. Jesus viveu 30 anos sem fazer nada, irmão.
evidência. Sem nada disso. Ele sentiu a dor do homem, ele viu as pessoas chorar, ele teve fome, ele ralou o joelho, sentiu frio, passou por tudo isso, para quando Deus precisasse cumprir a vontade de Deus na vida dele, ele estivesse pronto para aquele momento. Para de questionar, Deus, olha aqui, estou acabando. Estou falando como profeta, para de questionar Deus pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. De ruim, de bom, para. Porque uma coisa eu tenho certeza, se você é filho de Deus, Deus está mexendo os pauzinhos. E tudo que Ele faz é para o teu bem. Ele é um pai cuidadoso, que ama mesmo, irmão. Deus está em silêncio, tá não, irmão. Tá não. É porque a Bíblia não vibra. Não faz. Não faz. Eu sei que tem que ir lá e dar uma. Começa. Que nem, tem umas Bíblias que tem velcro, mas na página. Lê a palavra, irmão. Ora. É só isso. Só. Ninguém vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Você não vai ficar que nem onda do mar, vai para lá, vai para cá, um fala um trem, você vai para lá, o outro manda não sei o que, vai para lá, você faz isso, faz aquilo. Você está perdido, irmão. Você está viajando. Tem um lugar que você não vai arredar o pé, irmão. Você não vai cair no engano. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Se você é escolhido, irmão, escolhido mantém os olhos em Jesus e o joelho no chão. Pode aventar. Que não, Satanás. Pode aventar. Ah, mas fulano ganhou, o Beltrano vai acontecer. Meu irmão, firma a carcaça em Deus. Firma a carcaça em Deus. Se arrochar, nós vamos continuar servindo a Deus e vai ser vitória. Agora uma coisa eu vou falar aqui. Não o Senhor, eu. Você está precisando ser mais crente, irmão. Congregar mais. Tem um culto bom aqui de quarta-feira aqui que não está vindo ninguém. Deus me chamou para fechar culto não, irmão. Quarta-feira é dia de cultuar Deus também. Domingo, irmão. Domingo tem gente faltando domingo, Tânia. Não pode. Ainda mais agora, a Bíblia. Vou ler o último versículo que abre aí, crente. Eu estou falando hoje com amor. Que aqui é só amor, Joás. Que é só amor. Por que você riu, Valentim? Oi? Que é só amor. Pedra pontuda do amor. Vamos lá. Abre em Hebreus. Eu vou ler, tá tudo aqui acontecendo, irmão. Atual, essa palavra aqui. É mais atual do que acabaram de filmar e postar aí nas redes sociais. Mais atual. Olha aí, Hebreus capítulo 10. Tem que todo mundo ler a palavra agora. Você vê que eu não estou falando bobeira aqui. Ó. Capítulo 10. Meu Deus. Verso 23. Ó. Antes de nós ler, cutuca aí esse povo aí, esse crente aí que está do seu lado, fala assim, olha. Fala, olha. Coisa de goiano, olha. O que Deus vai falar para você. É para você. Está escrito, ó. Apeguemo-nos com fraqueza. Firmeza. Então lê com firmeza. Apeguemo-nos com firmeza à prosperidade. É isso? Esperança. Ó.
Acho que minha Bíblia está errada aqui. Apeguemos com esperança, na esperança que professamos. O que é esperança? Que você professa aí como crente? É a única religião, é a única, irmão, que vai para a eternidade. Nossa fé e esperança está na eternidade. É para você apegar com firmeza nas coisas do alto, que está falando aí. Pois aquele que prometeu é... A ele é, irmão. E o 24. E consideremos uns aos outros, para você ver que está na minha pregação lá de Filipenses, viu? Consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor. Olha, tem que fazer alguma coisa, irmão. Reage. Boas obras. 25. Crente ruim. Ó, não deixemos de... Como igreja, segundo o costume de alguns, tem gente que não quer unir, mas procuremos encorajar, estou fazendo isso, encorajar uns aos outros ainda mais quando vocês vê, eu acho que esse dia está chegando. Aleluia ou não aleluia? Falou, pegou aí ou não? Então fecha o oi, fecha os oi.